Bethesda confessa, na verdade, um dos chefes aí de Skyrim e Starfield, confessa que falta polimento mesmo nos nossos jogos, né? Ih. Assim, ó. Pô, mas que Demorou, novidade. Não tem mistério. Demorou. Né? Ao lançar um jogo, o produtor sabe de tudo que tá funcionando nele. É aquele negócio que a gente fala, porque tem muito... O povo fica defendendo essas empresas milionárias e fala, não tinha como eles saberem que tava tudo cagado. Nossa. Não tinha, não. O cara tá falando aqui, tem sim. Os games são tão grandes e complexos, especialmente da Bethesda, que fica impossível ter um lançamento sem bugs. Há muitos elementos constantemente tentando interagir um com os outros. Admito que os jogos da Bethesda poderiam ter polimento maior, mas eles são beneficiados por oferecerem possibilidades de gameplay tão grandes que dá pra perdoar um pouco a falta de polimento. Ele teria um preço. Você aceitaria deixar o jogo parado por mais 6 meses, então adiar outros 6 meses pra aperfeiçoá-lo? Ele não ficará perfeito, só melhor. Então, certo ponto, você precisa decidir lançar mesmo ciente que terá bugs. Caraca. Olha, primeiro que eu entendo o ponto dele de o jogo da Bethesda, né, todos sempre são um mundo aberto massivo com vários elementos que interagem entre si. O Starfield é mais em tudo disso, né? A física é mais realista e tudo. Aí eu entendo esse ponto. E realmente não dá pra ficar perfeito. Mas melhor que tá, com certeza dá pra ficar, né? Porque dá, pô. eles estão num estado muito atrás. E a Bethesda sempre foi conhecida por os bugs, né? A Bug Tesda. A galera zoava. Todo jogo deles lança com bug. E eles são a principal empresa que os fãs defendem. Os fãs da Bethesda sempre no lançamento falam, não, a Bethesda pode, porque eles fazem um jogo incrível. Então, os bugs são de menos, o jogo é incrível. Pô, mas eles podem lançar sem bug também. Se eles são Ou com empresa menos, incrível. né? Uma quantidade menor, com menos, né? Bug vai ter, né? O Cyberpunk hoje é um jogo com poucos bugs. Mas ainda tem, porque também é um jogo com muita coisa que acontece. Às vezes você encontra um bug ou outro e isso é ok. Mas o que não pode é bug que estraga a experiência do jogador, né? Eu queria ir por um outro lado, que eu acho legal isso aí, a gente falar disso. Por quê? Concordo com o que o Fênix falou. Óbvio que dá pra lançar jogos com menos bugs se você tiver um tempo a mais. Né? Vamos fingir também que não tem os engravatados ali enchendo o saco pra que saia logo. Mas eu acho muito legal essa postura de admitir. Não é? Isso é uma coisa que não é muito comum. Porque essa galera, tanto desenvolvedora, essa galera da indústria, é uma galera ególatra pra caralho. verdade. É uma galera com um ego absurdo. Cara, a gente viu o cara do Mineirinho ficar chateado com a galera falando que o jogo É impressionante. Mineirinho. Quem dirá esses caras aí que Mas mexem não com foi o jogos tão Todd grandes. Howard, né? O Todd Howard Isso. nunca vai dobrar a Então, cabeça mas esse pra é o isso. ponto. Tem alguém ali que pelo menos tem ciência de que pode se melhorar. Né? E falou, e assumiu, falou, ó, realmente a gente pode polir mais os jogos, a gente sabe disso. Acho que ele pega um pouco e fala, mas dá pra perdoar. Tem coisa que não dá. E aí é onde eu concordo com o Fênix, que, tem bugs que acabam com a experiência, cara, né? Tem bugs que acabam com o jogo. Por exemplo, sempre cai na Ubisoft, mas... Lembra o teu Assassin's Creed Valhalla? Claro, aquilo ali é de Aquilo é um matar, bagulho pô. que você perdeu 80 horas e recuperou muito tempo depois. Então, assim, pelo menos o cara assumiu e, um respiro aí pra que mais... Que eu duvido, mas pra que mais façam isso aí. Então, Teve mas com sabe o qual que... Outlaws agora também, né? Bem bugado. Mas sabe o que eu acho a problemática desse tipo de declaração? É que eles começam a tentar normalizar um trabalho incompleto. Eles tentam justificar, que falam assim, não vai ficar melhor do que isso, então toma aí logo. E assim, eu acho que não. Tipo, a normalidade com que ele fala, falta polimento mesmo. Eu acho que não dá pra normalizar esse tipo de coisa. Eu acho que assim, isso é óbvio, tá? Que todos eles fazem... Porque se não existisse aqui a questão comercial, tá? Se não existisse a questão comercial, tudo ia ser diferente. E a gente vê isso muito em jogo indie. A gente fica falando, tem esses jogos indie que foi anunciado e não sai nunca. O Cuphead, o DLC do Cuphead, por exemplo, foi um exemplo. Demorou que ficou muito. E saiu impecável, pô. Impegável. Porque o cara falou, não, eu preciso de mais tempo, e tal. Beleza? E é isso que essas empresas gigantescas não têm. Só que isso não é um problema pra gente resolver. Não é um problema pra gente ficar aceitando que você lançou o jogo cagado porque você não teve. Porque lá a sua empresa mãe não deixou você atrasar o jogo. Isso é um problema que tem que ser trabalhado e resolvido, né? É óbvio que hoje em dia a gente joga. Cara, e tem outra coisa que irrita também, em questão de bug, que é o bug não óbvio, tá? Por exemplo, eu lembro um bug que a gente pegou no Spider-Man 2, eu acho que a gente tava aqui ao vivo, se não me engano. Que era um bug que a gente tava naquela fase do ginásio de basquete, que você vai por cima. Você tem que ver, não ativava o bagulhinho, Tipo, né? que não ativava. Eu lembro. Só que você fica ali e fala, cara, o que tá...
o que é. Que Você tá não sabe. rolando, Isso acontece bastante nos jogos da Bethesda também. Tipo, tá bugado e você não sabe que tá bugado, você tá achando. E é extremamente frustrante. Será que é isso aqui mesmo, né? Será Pois que é essa não sabe. porra? Aí a gente teve que reiniciamos o save e apareceu lá o negócio. Então, assim, eu entendo que tem bugs, e aí é uma questão que eu já vi desenvolvedores falar, que realmente não dá pra você saber antes de lançar. Isso existe de verdade. Não todos, né, cara? Tem coisa que não dá pra prever porque acontece em situações. Porque os jogadores vão fazer coisas que os desenvolvedores não fizeram quando testaram. Mas é de fato, porque isso é outra coisa que a gente vê muito também na indústria, tá? A galera que faz o Q&A, que é essa galera que fica testando pra procurar os erros do jogo, é extremamente sucateada na indústria dos games. Esses são os profissionais menos valorizados, os que ganham merreca, que são os mais inexperientes que botam pra fazer. E cada vez mais estão terceirizando isso e tendo menos esforço nisso. Então a tendência de sair coisa quebrada só aumenta. Porque esse tipo de coisa, que é um trabalho de corno, realmente. Você ficar ali... Trabalho de quê? De corno, né? Você ficar ali testando que nem um maluco cada detalhe pra saber se o jogo tá bom. E aí você vê a diferença de um jogo bem polido e um jogo mal polido. Isso é claro, né? Então assim, falar isso também, no caso da Bethesda, é complicado, né? Porque ele fala isso aí e fala, se a gente demorasse mais 6 meses a melhorar, ia. Aí o próximo jogo a Bethesda lançar, aí sai os problemas, era melhor ter esperado mais 6 meses então, né? Então assim... Isso que o Starfield foi adiado 1 ano, né? Ele ia lançar 1 ano antes. Sim. Imagina o estágio que ele ia estar 1 ano antes. E é interessante que, assim, por exemplo, o Todd Howard, ele tem realmente, vocês comentaram aqui, um problema com autocrítica. Sim. Ele é um cara que, tudo bem, ele tem os méritos dele, um cara importante na indústria, fez grandes jogos que inspiraram gerações, que inspiraram outros gêneros. Mas o Todd Howard tem essa questão da autocrítica. Quando alguém vai e confronta ele... E isso aconteceu na época do lançamento do Starfield. Eu lembro que ele foi entrevistado... Que não é só ele também, né? E não é só ele, não é só ele. Eu lembro que acho que foi a CNN que fez uma entrevista com ele. Galerinha desse mundo, eles são... Sim, acontece. Eu acho que foi com a CNN ou a BBC, entrevistou o Todd Howard, fizeram uma pergunta inesperada ali pra ele, que pegou de surpresa, que foi assim, poxa, a gente viu que o jogo tá mal otimizado no PC, que você precisa de uma máquina aí, um foguete. E aí? Perguntaram pra ele. O jogo está mal otimizado. Aí ele deu aquele somebody love, ele não chegou e falou, olha, realmente precisamos melhorar, sabe? Ele não é esse cara que dá esse tipo de pronunciamento. Precisamos melhorar o jogo, né? Fizemos o possível, mas podemos melhorar. Não, ele falou assim, não, nosso jogo ele está redondo, você tem que ter um PC à altura, você tem que ter uma placa de vídeo atualizada. Ele não tá errado também em falar que a pessoa precisa ter uma máquina melhor pra rodar o Starfield. Mas o que eu quero dizer o ângulo dele é sempre defensivo. É sempre defensivo, não do tipo, pô, realmente acho que a gente pode melhorar isso aqui, né? Então, assim, é uma característica dele, é personalidade. A autocrítica ali não é viver forte, nesse né? sistema dele, cara, ele precisa viver nesse damage control, né? Sim. Infinito, Constante, né? Constante. Então o cara entra nesse controle de dano, que ele acha que tudo é querendo acabar com o trabalho e com a obra dele. Na verdade, são críticas da galera que consome. Sim, né? Então o cara que consome os jogos da Bethesda, ele vê que tem bug, é nítido. E esse cara dá o feedback. O problema é esse, né? Por isso que eu enalteci ali o cara. Sim. Por mais que ele tenha falado bobagem depois, pelo menos o cara veio a público, é um cara do meio, e o cara falou, a gente sabe que tem que melhorar. E a gente sabe também que poucas vezes essa galera que desenvolve tem algum poder diante de qualquer coisa, né? Tem uns que vão ter mais e podem bater no peito e falar, gente, não dá pra lançar isso aqui. E tem uma galera que... Howard. Esse cara. Então, e tem outra galera que não dá. Você tem que assumir e falar, vambora. Então, aí saem essas bombas. Eu lembro que na época que anunciaram a data do Starfield, primeira data, antes do adiamento, ele falou assim, nos divulgações oficiais, o Todd Howard, essa data foi escrita a tinta. Do tipo, o jogo não vai ser adiado. Adiou em quase 1 ano. E depois que adiou, ele não veio, por exemplo, a público pra falar, olha, eu falei que tinha escrito a tinta, me enganei. Não. Ele ficou quieto. Fingiu que não existiu. Fingiu que ele não falou que foi escrito a tinta. Uma fala bonita. Não, eu escrevi a tinta essa data. Não vai ser adiado não. Confia. Quase 1 ano de adiamento. Então ele não foi lá depois a público pra meio que remendar o que ele falou. Certo? Ele ficou quietinho. Esperou o jogo sair. Então é uma característica do Todd Howard. Por isso que eu também acho interessante, aí como o Croizão falou, que venha um desenvolvedor e fale, mas ao mesmo tempo não pode normalizar. Claro. É o que eu concordo com vocês também. Não pode normalizar, o jogo lança bugado, é isso aí. É que é um negócio que parece que eu tô vendo não é exclusivamente de videogame. Então, por exemplo, nesse mês, pra quem acompanha os animes, aí a gente teve o caso do Uzumaki. Então, o Uzumaki, que é uma obra aí famosérrima do Junji Ito, e teve essa adaptação aí pro anime. Então, assim... pulou na mão de vários estúdios e não sei o quê. E aí teve um primeiro episódio que foi ok. Uma série de 4 episódios, tá? E o segundo foi um desastre. E era um negócio
um dos envolvidos na produção deu uma declaração assim... a partir de dado momento, a gente... Cara, o Takeshi é rápido, né? É ela. Muito. A partir de determinado momento, a gente tinha algumas escolhas. A gente podia não entregar, a gente podia fazer não sei o quê, ou a gente podia entregar o melhor que a gente conseguia com as ferramentas que nos deram. E, cara, depois de ver o jeito que ficou esse segundo episódio, a gente não assistiu o terceiro, porque parece que dá uma melhorada. Mas do jeito que ficou, era melhor não ter entregado. Então, assim... Ok, é louvável essa postura de vir a público e falar algum tipo de... dar alguma justificativa, mas eu acho que não pode normalizar. Claro. Porque no fim das contas é a gente que tá recebendo um negócio meia boca, pagando um valor cheio, pagando um valor de streaming. Então, é só isso que eu acho. Sim. Eu acho que, ok, tem as justificativas, tem também os parâmetros aí, né? Dependendo do tipo do jogo. É claro que uma obra... de um estúdio indie vai ser muito menos complexa do que, de repente, um AAA aí da Bethesda e tudo. Mas eu só acho que é isso, não pode normalizar. Esse é um ótimo ponto, tá menos complexo e menos cobrada até. Né? Sim. O indie, bem porque menos, o indie bem tem menos. mais limitação Mas ali, aquele né? negócio, fazemos jogos gigantescos. Tá bom, irmão, essa escolha, essa decisão foi de vocês, né? Quando vocês fizeram o Starfield, falaram que tinha 1 zilhão de planetas. Ninguém pediu 1 zilhão de planetas, né? Ninguém pediu o universo inteiro, vocês quiseram fazer. Então é a decisão de vocês. E esse negócio, é importante esse cara falar isso também, eu acho, justamente pra... E a Microsoft fazer o quê? Então, beleza, você admite que você tem essa questão. O que tá sendo feito pra melhorar isso aí? Que a Microsoft, agora o dono da Bethesda, está investindo pra poder cada vez deixar os jogos melhores. Como é que tá o departamento de qualidade? Exato, né? porque assim, a gente tá caminhando pra melhorar ou tá caminhando pra ou continuar a mesma porcaria ou só ir piorando? Porque, sinceramente, né, essa geração, inclusive, pelo amor de Deus. Então, eu espero que você trabalhe... Qual é, cara? Geração boa zona. Porra. Cheia de jogo. Não, jogos... Aí que tá, tem jogos bons, né? Mas Tem não- jogos bons. Tem jogos bons, com certeza. E vou te falar, Ah, em 2024, a gente achou que ia ser uma porcaria e não foi. Não foi uma bom. porcaria. Não, é bom esperar muita até o coisa final legal. do ano aí pra ver o que surge. Não, Não, eu acho que já foi tá um bom já, ano ok, sabe? Não vai sair Tivemos mais anos coisas? piores. Sai uma Cara, coisa eu tava ainda. vendo o Game of the Year de 2014, eu acho, que o Dragon Age Foi o primeiro. ganhou. Eu Eu, digo, eu fiquei já, né? pensando, por que o Dragon Age ganhou o Game of the Year, né? Porque ele é um jogo bom, com certeza, mas Game of the Year, e o ano era muito fraco. Não tinha muito jogo, entendeu? Eu acho que é mais fraco que esse ano. Se bem que esse ano, os remakes que estão levando, né, nas costas. o Pois ano. é, verdade. E aí esse isso ano é foi. pesado de... Mas é assim, também que a gente falou muito que o ano passado foi muito forte, Foi, né? foi Não dá muito pra esperar acima do normal todo no passado. ano fudido de jogo, não tem O como. ano né? passado subiu a barra, né? E o ano que vem vai ser maior ainda. Destruidor. não, Então, é só pelo vai. GTA, né? Ó, e uma coisa muito legal que saiu essa semana também, It Takes Two, que foi o jogo do ano de 2021? 22? Ganhou de quem? Boa. 2021. Ganhou de quem? Também GOT outro Resident ano Evil. fraco. É, né? GOT mas It Takes Two é um 2021. baita jogo e foi anunciado que o jogo vendeu 20 milhões Foda. de unidades. Esse Isso jogo é é bom. muito foda, tá? Jogo legal. Porque lembrando que esse jogo só pode ser jogado em cooperativo com 2 pessoas. Se você comprar o jogo, você ganha tipo um passe pra Aham. né, alguém pra usar, ou joga local. Ou seja, a quantidade de gente que jogou isso foi maior ainda do que 20 milhões. É um puta jogo, ser um jogo uma bom. experiência assim, excelente, uma experiência de fé, assim, é que a Mas palavra... calma. Hã? Não pode chamar o amiguinho burrinho pra jogar. Não, Cara, você vai senão passar complica, muita porque, raiva. Pô, que É que nem sacanagem. Overcooked. Verdade. É que Não, nem Overcooked Overcooked. é mais Chamou o burrinho, Ah, você não, vai mas- perder a amizade. Ó, sinceramente, o It Takes Two eu considero, se não o melhor, um dos melhores jogos co-op já feitos da história dos sim, jogos Com certeza, co-ops. com certeza. Ele é muito O bom fator nisso. co-op, E né? ele é bom pra quem nunca jogou videogames também. Porque Ele é muito eu bom já esse joguei jogo. É. com a minha namorada e, assim, foi uma experiência incrível. Porque ela, que não joga muito videogame, Aham. pegou o personagem lá, que é a mulher, e o personagem da mulher, ele tem algumas coisas que são mais divertidas de você jogar. Uhum. Então fisgou mais ela. Tipo, tinha cenas que eu tava pilotando o avião, só fazendo isso e isso, e ela tava na metralhadora Arregaçando. em cima do Foda. avião arregaçando. Aí muito mais divertido pra ela. E vale dizer que esse jogo ganhou muito destaque, galera, mas antes dele tem um jogo chamado A Way Out. Ah, esse A é Way dos mesmos Out criadores. Excelente esse platininha, jogo. hein? Esse eu Muito tentei jogar com ela, Oscars. mas ela achou muito violento. Aí a gente Não, cara, esse jogo é seguiu. excelente. Tem um plot, eu joguei com o nosso Tem, amigo tem. Arma X. Tem um plot muito legal no final. Cara, excelente e é a mesma galera, tá? São 2 jogos ótimos esses. É o Hazel- Fucks the Oscars, né? Haze Light E Studios, que é antes muito dele bom. ainda, teve o Brothers, Brothers, of que Two você Saints. controla com os 2 Que você controla com os dois. Que teve um remake É. esse ano aí. do remake, Só né? que o Mas Brothers falaram você que joga era ruim. sozinho. É. O Brothers você joga sozinho. É Então. um em cada analógico ali. É né, muito curioso dos também. irmãos. Hoje, é, o exato, outro jogo exato. nessa pegada é aquele Unravel, sabe? Da Ah, EA. Unravel sim, também é sim. bonitinho. Ele também é um Dos co-op, bonequinhos assim, de lã, né? cooperativo. Eu lembro é. desse jogo. E